Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui na presença de Deus, bastante frio em Portugal hoje, mas eu agradeço a Deus pela noite que passamos, por tudo que Deus preparou para nós. Irei fazer uma pequena oração, embora já tenha orado, mas vamos fazer uma pequena oração. Nosso Deus e Pai, Criador e Formador do Universo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, estende as Tuas mãos santas e balsâmicas, ó Senhor, sobre todos aqueles que creem no Teu nome, aqueles que não creem. Faça crer, Senhor, porque não há salvação a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele, Senhor, que deu a vida na cruz e que através do sangue por Ele derramado para nós, Senhor, por nós e por toda a humanidade, foi para nós, Pai eterno, o maior mistério, o maior segredo, aleluia, o mistério da salvação. Por isso, Senhor, te damos graças. Guarda nós no decorrer deste dia e livra nós também de todo o mal e de tudo aquilo que não é proveniente de Ti. Nos dá uma luz, uma explicação do Teu Espírito Santo e nós glorificaremos o Teu nome. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito em eterno. Amém. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, estamos aqui na presença de Deus nesta manhã com o intuito de trazer um assunto, irmãos. Hoje não é um culto, mas é um assunto também muito importante. Todos os assuntos que falam da salvação, irmãos, são importantes para nós. E o Senhor me dará graça de ler aqui, nesse momento, com a ajuda de Deus, o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque diz assim aqui. Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não reparem que eu estou frio mesmo, eu estou até com um cachecol aqui. Glória ao nome santo do Senhor. 3 de João, versículo 16. Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então alguém pode pensar, como eu poderei ser salvo? O mundo ele está cada vez mais se afundando diante das situações. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Seria um erro grave nós darmos datas aqui. Podemos dizer que estamos vendo que está se cumprindo. Pode ser a qualquer momento, pode ser demorar. Nós não podemos... ninguém se desespere quanto a isso. Ninguém se preocupe ou perca a noite de sono ou qualquer coisa a respeito disso. A única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é saber que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele já deu seu Filho por nós. Então, qual é o nosso dever? É crer em Jesus Cristo. Por que, irmãos, que nós devemos crer em Jesus Cristo? Porque em João 3,17 também diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se o Senhor Deus enviou seu Filho para que nós fôssemos salvos por ele, nós não devemos nos preocupar. Nós devemos sim, em alguns assuntos, nós se preocupamos, somos humanos, mas devemos estar alertas. Você pode dizer, mas estar alerta é estar preocupado, mas não no sentido de nos, vamos dizer assim, não, já que o mundo vai acabar, eu vou fugir, eu vou para tal lugar, eu vou para esse lugar, eu vou para aquele. Não. Nós devemos estar escondidos em Cristo. Quem está em Cristo é como quando Noé entrou na arca, irmão. Dentro da arca, ninguém entrava. Ninguém conseguia mais entrar naquela arca quando fechou a porta. Só aqueles que Deus determinou.
Se você estiver em Cristo, que é a arca da salvação, o mundo pode desabar e você estará guardado. Mas você tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo existem alguns requisitos que muitos às vezes estão em uma igreja, mas não estão em Cristo. Não é estar na igreja. Na igreja, quando eu falo igreja, irmãos, é para os irmãos entenderem que é uma casa de oração, certo? Que é chamada de igreja, certo, irmãos? Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas às vezes nós nos reunimos até na nossa casa, ou até agora na época da pandemia mesmo, da enfermidade que anda por aí, e nós não podemos ficar falando o nome, vocês já sabem. Nós nos reunimos às vezes em casa com a família, oramos, fizemos o nosso culto domiciliar. Não precisamos deixar de ofertar a Deus o nosso holocausto de gratidão. Não é um holocausto de um animal, de uma ovelha, mas o nosso louvor como um incenso suave diante da presença de Deus. Quem tem o teclado, quem tem um instrumento, um violão, ora, canta na sua casa. Se tiver um grupinho pequeno, claro que não vai encher a casa, porque nós temos que cumprir essas normas, não é? Enquanto não acabar essa situação. Mas podemos sim, na nossa casa, com a nossa família, uns 2, 3, não sei qual é a quantidade que é permitida, Deus guiará, e ali nós louvarmos a Deus e cultuarmos ao Senhor. E quando nós estamos juntos, nós somos uma igreja. A igreja é uma comunidade, é um conjunto de pessoas. Quando se faz uma casa de oração, irmãos, é para unicamente abrigar o povo. Abrigar o povo. O problema é que logo surge um sistema que quer ter domínio sobre aquela casa de oração, e dentro, é claro que tem que ter ordem, mas o domínio tem que ter uma liderança, mas o domínio tem que ser do Espírito Santo, não pode ser uma pessoa só que decide e todos só falam amém. Isso não é obra de Deus. Isso daí já é uma ditadura, irmãos. E nós temos que receber a ordem de Deus. E logicamente Deus se usa dos homens também. Mas não é um só. Tem que ter a consciência do povo também. O povo também tem que participar disso. Porque afinal de contas, quem ajuda a construir as casas de oração são o povo. Às vezes até irmãs que muitas das vezes são desprezadas, que não podem fazer nada dentro de uma igreja, em determinadas igrejas, por uma falta de interpretação. Tem muitos serviços honrosos que as irmãs fazem, que são de grande valor, irmãos. Não é qualquer... Imagine, nós estamos... Muitas das vezes nós não valorizamos as irmãs. Não damos oportunidades que elas deveriam ter, e elas às vezes trabalham mais do que nós em alguns setores. Conheço irmãs que viajavam quilômetros e quilômetros para levar o Evangelho, e só que Deus recolheu e ninguém falou nada. Mas se um líder da denominação Deus recolhe, logo já se coloca no Facebook, no YouTube, na internet. Mas aquela irmã que trabalhava às vezes até no segredo, ninguém se lembrou dela. Ela era apenas mais uma, e isso Deus não se agrada. Não é que temos que fazer propaganda, irmãos, mas vamos valorizar mais as nossas irmãs. Não vamos ser uma sociedade machista, seguindo rudimentos e costumes antiquados. Bendito é o nome santo do Senhor, porque tudo isso, irmãos, não vai levar nós a nada. Santo é o Senhor, não vai levar nós a nada, irmãos. Os irmãos pensam que essas coisas levam nós em alguma coisa, não levam nós a coisa nenhuma. Você pode ter certeza.
A única coisa que leva nós ao céu é a graça. E muitos não compreendem o que é a graça. Se nós vamos ler em 1 Gálatas, no versículo, ou melhor, deixa eu ver aqui, irmãos, para mim não errar. Gálatas 1, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 3. A graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Ele saudou com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que a graça está em Jesus Cristo, não está numa denominação, irmãos. A denominação apenas ela foi criada, irmãos, devido muitas das vezes às leis dos países começaram a exigir que fossem registrados e que fossem instituídos nomes, etc. E o homem começou a querer então ter a sua denominação com o nome registrado, com CNPJ. Não passa de uma empresa, irmãos. A salvação não é um CNPJ, não é um nome denominacional. Não estamos aqui falando de uma igreja especificamente, estamos falando da graça. Não sou contra que existam igrejas com nomes, não estou falando isso, irmãos. Eu estou dizendo que muitos chamam a sua igreja de graça. Falar, Deus me chamou na graça. Que neste caminho, como se aquele lugar que ela dá uma impressão desta forma, que ela foi chamada naquela igreja e aquela igreja é a graça. Não seria melhor se você levantasse e falasse assim: Deus me chamou em Jesus Cristo, que é a sua graça, por misericórdia. Porque o Senhor Jesus, Ele é a graça. Você sabe o que quer dizer a palavra graça? Procure no seu dicionário. Favor imerecido. O favor imerecido quer dizer graça. E qual era o favor que nós não merecíamos? O homem merecia salvação? A palavra de Deus, em outro trecho, diz: pela graça, quer dizer, sois salvos. Quando Paulo falou isso, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não existia talvez a igreja que você fala hoje, porque ainda estava nos primórdios, era ainda a igreja primitiva. Aí você pode dizer, mas a igreja que eu sirvo se aproxima mais da igreja primitiva. Bom, isto é um parecer seu. Existem muitas igrejas que também têm esta aproximação. Mas e as obras da fé? Diz que a fé sem obras é morta. E nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. Mas é preciso ter fé e ter obras. Quais são as obras? Se nós formos analisar, irmãos, mesmo Gálatas, no mesmo capítulo, olha quais são as obras. No mesmo capítulo, no capítulo 5, as obras são essas aqui, algumas delas, não vou citar todas. No capítulo 5, versículo 26 de Gálatas, diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, intrigando-nos uns aos outros, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas
5, versículo 26. Então, você tem inveja, você se irrita com seu irmão, se ele fazer alguma coisa que não agrada. Então essas são as obras. Porque se nós, irmãos, fugirmos de toda concupiscência carnal, irmãos, que é pecado, se nós estamos em Cristo, o próprio Espírito de Cristo que está em nós é como um alarme que faz com que o nosso ser espiritual tenha condições, irmãos, de compreender o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Por quê, irmãos? Porque também está escrito, bendito é o nome santo do Senhor, que aquele que tem o Senhor na sua vida tem a luz. O Senhor Jesus disse, aquele que andar de dia não tropeça, porque nele está a luz. Então, irmãos, para você ser salvo, só há um caminho, o Senhor Jesus. Não é outro caminho, não é a sua denominação, não é porque você fez muitas obras de caridade, não é nada disso. Você pode fazer o que você quiser. Se você não estiver em Jesus Cristo, o verdadeiro, aquele que foi crucificado e que ressuscitou no terceiro dia, não há salvação. A salvação está no Senhor Jesus. Para você que ainda não creu em Jesus Cristo, aproveite a oportunidade. Primeiro passo, crer. O que é crer? É acreditar, confiar. Confiar de todo o coração que aquilo que você ouviu é verdade. Sem questionar. Eu creio, eu posso ter alguma dúvida de alguma coisa? Vou questionar, claro, mas no sentido de perguntar como é que eu faço, como é que eu devo de fazer. Mas desde o momento que você conhece o Senhor Jesus pessoalmente, às vezes você não vai ver Ele fisicamente, mas você vai sentir Ele no teu coração e vai entrar uma crença nele. Não é nenhuma estatueta de barro, não é nada disso. Você vai sentir Jesus Cristo em você, visitando a tua alma. Certo, irmãos? E dentro dessa visitação, você vai dizer, Senhor, eu entrego o meu coração para Ti. Eu quero que Tu seja o meu Salvador. Você já creu. Desse momento em diante, você já está sendo salvo, porque você creu em Jesus Cristo. Mas agora falta uma coisa ainda. Não que ela seja salvística, mas para complemento e confissão da tua fé publicamente, você tem que ser batizado. Então aquele que crer e for batizado será salvo. Não é aquele que for batizado e crer. Ah, aquele ali morreu e não era batizado, perdeu a alma dele. Você não sabe, às vezes na última hora ele creu. Às vezes estava lá no fundo de uma cama. Eu já fui visitar pessoas, irmãos, que estavam com cortes na barriga enorme e falou assim para mim, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Eu orei por ele e entreguei na mão de Deus e logo o Senhor o levou. Tenho certeza que o Senhor salvou ele. Ele não foi batizado. Nós não estamos descaracterizando o batismo, mas estamos explicando que a salvação não é você ser batizado só. Porque eu também conheço muitas pessoas que foram induzidas a serem batizadas. Na minha família mesmo, irmãos, não da minha família, na família, eu digo, uma pessoa da família que não é próxima a mim, não é? É de outra, da família mais distante. Eu tenho algum parente que batizou e ninguém explicou nada, ninguém ensinou nada, ninguém falou nada. Eu morava em outro estado naquela época. Quando eu soube que aquela pessoa batizou sem entender nada, irmão, sem ninguém dar uma explicação nem do evangelho, só porque foi numa igreja cheia e viu muita gente batizando, achou bonito. Mas essa pessoa continua hoje a mesma coisa como ela sempre foi. Agora eu pergunto, você acha que ela é culpada? Ela não é culpada, porque
Quem levou ela lá não explicou nada, não evangelizou, não fez nada, só levou lá e pronto. Aí você pode me dizer, mas Filipe e Eunuco também não foi assim? Não, Filipe explicou para Eunuco. Ele foi na carruagem, subiu, leu o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, explicou tudo. Então, irmãos, nós temos que ter o zelo de ensinar as pessoas. Não é só chegar e pôr a pessoa dentro d'água, irmão. Para que elas saibam o que elas estão fazendo. Tem crianças que hoje estão nas drogas, que estão dentro de jovens, que estão dentro de centros de recuperações, que eram filhos de crentes. Mas quando tinha 12 anos, o pai já fazia batizar, porque não tem que batizar porque você já tem 12 anos. Ele nem sabia o que estava fazendo. Depois, quando chegou a 16, 17 anos, batizou, chegou a 16, 17 anos, não entendia nada, foi lá para o mundo, fez, aprontou, chega na igreja, primeira coisa, vão tirar a liberdade, não pode mais tocar, não pode mais chamar hino, não pode isso. A pessoa às vezes estava estudando a música, estava fazendo alguma coisa que ele gostava, mas não entendia nada. Aí o que acontece? Já ninguém mais sauda, já ninguém mais vai atrás. Isso acontece muito em algumas denominações e vocês sabem quais são, aquelas que são exclusivistas. Jogam uma arma no buraco e agora Deus está levantando homens que são críticos. Bendito seja Deus por isso. Deus abençoe os youtubers que estão falando mesmo e ensinando. E tem pessoas dentro de igrejas que ainda criticam, eles falam que eles não são de Deus. Como não são de Deus, irmão? Você deveria ter vergonha de falar uma coisa dessa. Eles estão fazendo o que você deveria ter feito, ensinar. Agora você deixou o seu trabalho porque você quer glória, porque você quer fama, você quer só ver a igreja pulando e gritando e fazendo um monte de coisa. Eu não vou dizer que eu também já não preguei assim, mas eu sempre procurei ensinar, graças a Deus. E tem muitos que não ensinam nada, só quer que a igreja faz barulho. Irmão, isso não é Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, há profecia, há profecia. Há linguagem, há linguagem. Há dom de Deus, há dom de Deus. Mas acima de tudo tem que ter a palavra da salvação, para que através dela o homem possa ser salvo. Nesse sentido, irmãos, eu concordo com aqueles que estão te criticando. Né? Eles não estão sendo invejosos, eles não estão com vanglória, são muitos até humildes que eu conheço, e eles não estão irritando vocês. O que irrita vocês, muitas das vezes, são as obras que vocês fazem errado e alguém vos repreende. Porque falta de humildade, porque a pessoa que é irritada humildemente não fez nada, é uma injustiça. Mas a pessoa que faz um monte de coisa, fala uma coisa hoje, fala amanhã, e ela é criticada por aquilo ainda com uma exortação de tentar ajudar e tentar despertar o outro, irmãos, sabe o que acontece? Essa pessoa que não tem humildade, que recebeu o conselho, mas ela acha que ela está numa posição alta e que o outro é apenas mais um, ele chama tudo de Satanás e diz que vai tudo para o inferno. É muito fácil, já para se livrar e para fazer uma lavagem cerebral na mente do povo. Então cuidado, irmãos, porque esses darão conta diante de Deus. Estes estão incluídos, irmãos, nesse versículo. Você está irritando aqueles que estão querendo ajudar o povo, você está invejado porque muitos já estão entendendo, e você está também fazendo com que esses irmãos que estão entendendo sejam contra os outros que estão ensinando a verdade. Enquanto a salvação está só em Jesus Cristo. E você diz que está só na tua igreja. Então, te prepara, porque você vai ter surpresa no céu. Esta é a exortação. Deus seja sempre louvado.
Amém.